A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 2 do primeiro trimestre da CPAD em 2020, onde nós vamos estudar um tema muito importante sobre a criação de Eva, a primeira mulher, analisando nesse trimestre a doutrina bíblica conhecida como antropologia. Eu acredito que Deus em Cristo vai falar poderosamente com você. Nós já estudamos na lição passada que essa lição vai ser analisada de forma bíblica e sistemática. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, gente boa, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Aproveita também, por favor, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus. Aproveita também, por favor, deixa aí o seu comentário. Diga de onde você está assistindo essa aula. Eu vou ficar muito feliz em te conhecer e quero saber também onde a nossa lição está chegando. Pega essa lição, por favor, joga nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer. Compartilhando essa palavra de Deus. Olha, a gente está comentando também as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Tem muita coisa boa no canal. Tem treinamento para professor da escola bíblica, tem treinamento para professor do discipulado. Então vamos que vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 do primeiro trimestre da CPAD da classe dos adultos. O tema de hoje é a criação de Eva, a primeira mulher. Estamos analisando essa lição nesse trimestre para aprender um pouco mais de Jesus. É claro que é muito importante você iniciar a sua aula pelo texto bíblico da lição. E o texto bíblico da lição de hoje está baseado em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 25. É muito importante fazer essa leitura com os seus alunos. Gente boa, fica ligado que a tua lição hoje tem 3 objetivos específicos para você não fugir do assunto. E observa que a tua lição tem também 3 pontos e a gente vai analisar ponto a ponto com você, subtópico a subtópico na lição de hoje. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a mulher no plano de Deus. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Ele possui aí 3 subtópicos, onde a gente vai analisar ponto a ponto com você. É muito importante você ter a noção que a criação da mulher já faz parte ou fazia parte do plano de Deus. Deus, em seu coração, já pretendia criar a mulher. Você observa também no Novo Testamento, na Nova Aliança, a mulher no plano do ministério de Jesus. Jesus valorizando as mulheres. Você percebe isso acontecendo também no ministério dos apóstolos, na igreja. E nós sabemos que essas mulheres de Deus são levantadas exatamente para exercerem uma grande obra. E a aula de hoje vai procurar demonstrar para a gente a importância da criação de Eva, a primeira mulher. E a gente vai analisar isso com você. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na EBD. A mulher já estava nos planos de Deus. É muito importante você fazer a leitura com os seus alunos de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando você observa a palavra de Deus, lê a Bíblia, você percebe que já fazia parte do plano de Deus a criação da mulher. A mulher faz parte desse plano maravilhoso. Quando você olha para as Escrituras também, você percebe que Deus levanta, tanto na Antiga Aliança, mulheres de Deus que marcam a sua geração e vão na contramão desse mundo, vão na contramão também da sociedade da época, uma sociedade totalmente patriarcal. Quando você olha, por exemplo, para o Antigo Testamento e percebe que aparece ali então mulheres que são levantadas como profetisas, como mulheres de Deus, lideranças importantes, mulheres que exercem um ministério mesmo em tempo de crise. Você percebe que essas mulheres se destacam em uma geração que é patriarcal, uma geração que é diferente da visão que nós temos, uma geração que valorizava mais o homem. E você percebe nas Escrituras essas mulheres
se destacando para a glória de Deus, fazendo coisas que exaltam o Senhor, exercendo ministérios que glorificam a Deus. Nós hoje vamos analisar a vida de Eva, mas você percebe nas Escrituras também mulheres de Deus sendo levantadas, como a própria Sara. Você percebe Débora sendo levantada como juíza e profetiza também. Você percebe Deus levantando Ruth, Noemi, com um grande ministério. Lá na frente, pós-cativeiro babilônico, você vê Deus levantando Radassa, que é conhecida nas Escrituras como Esté. No Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus escolhe mulheres para uma grande obra. A primeira que aparece é Maria, aquela que recebe em seu ventre o Salvador. Você observa também no ministério da igreja mulheres que exercem o discipulado. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos, por exemplo, Tabita, que era conhecida como Dorcas, discípula do Senhor. Você percebe também nas cartas de Paulo fazendo menção de mulheres de Deus. Mulheres que são levantadas por Deus para uma grande obra, como a própria Priscila. A Bíblia faz questão de citar esse ministério de mulheres que são levantadas para impactar gerações. E hoje a gente vai perceber que é plano de Deus, é projeto de Deus, foi Deus que estabeleceu essa criação. Vamos avançar então para o segundo subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte assunto na nossa EBD: a decisão de formar a mulher. Um texto bíblico que vale a pena a gente ler aqui no segundo subtópico está em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Esse texto também faz parte da nossa leitura diária de hoje, da nossa leitura principal. É importante você observar isso. Você percebe nas Escrituras que foi decisão de Deus, projeto da Trindade, criar a mulher. Claro, por graça e misericórdia de Deus. O texto bíblico faz questão de dizer: não é bom que o homem esteja só. Você observa que é graça e bondade de Deus criar a mulher. Então, o plano da formação da mulher dessa criação é bondade e misericórdia de Deus para com o homem. Lucas capítulo 3, versículo 38 diz que o homem foi criado como um filho amado do Senhor. O homem foi criado como projeto de Deus. E a mulher foi criada exatamente pela graça e misericórdia de Deus para com esse homem. Ambos foram criados e formados para adorarem o Senhor. Gênesis capítulo 1, 26, a própria Bíblia traz essa ideia, um resumo dessa criação. O texto bíblico faz questão de dizer: façamos. É a ideia da criação da humanidade, tanto homem como mulher. Ambos foram criados pela decisão divina, pela decisão do Senhor. Mateus capítulo 6, 32, também é um texto que vale a pena ler com seus alunos. Você vai perceber que a Escritura faz questão de relatar para a gente que a mulher é criada por projeto de Deus, por plano de Deus. A própria palavra que é utilizada no hebraico para descrever Eva é exarquidinego, que traz uma tradução exatamente como auxiliadora, aquela que está próxima, aquela que está junto. É o mesmo papel que Deus exerce com os seus filhos. Essa ideia de auxiliadora da criação da mulher traz para a gente esse pensamento de um Deus que se preocupa com o ser humano e está em todo o tempo sendo o auxiliador, o consolador, aquele que ajuda, o ajudador. Essa mulher é criada exatamente para descrever a misericórdia e bondade de Deus. A misericórdia e bondade de Deus nas suas atividades, como auxiliadoras, como ajudadoras, como mulheres que ajudam o homem a exercer a vontade de Deus. E elas também exercem essa vontade pela misericórdia de Deus. Eu espero que você esteja compreendendo a aula de hoje. Vamos que vamos. Vamos para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte assunto na Escola Bíblica Dominical. A mulher é uma pessoa necessária. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, primeira carta, capítulo 11, versículo 12, ele faz questão de dizer que a criação humana, ela vem da parte de Deus. Deus cria Adão. Mas depois de criar Adão, Deus então cria Eva. E a criação de Eva é fundamental para a geração de novos seres humanos, a partir da relação sexual, claro, depois do casamento, que é estabelecido por Deus. E a criação dessa mulher é estabelecida a partir de um propósito, que é o propósito da família. Deus então estabelece
nasce a primeira família, a partir do primeiro casal, a família nuclear, e essa família, então, passa a ser necessária, passa a ser família base da criação de todos os seres viventes, de todos os humanos da Terra. E você percebe que as Escrituras fazem questão de dizer que ela exerce esse papel fundamental, não só como aquela que gera filhos, mas também aquela que ensina, aquela que é mãe, e a gente vai ver isso aqui na lição de hoje, aquela que é auxiliadora, que é amiga, que está junto, que está perto. E o que seria de nós, homens, sem as mulheres de Deus, que Deus tem levantado para nos ajudar? Eu espero que Deus em Cristo use você na escola bíblica dominical, entenda que essa criação é propósito de Deus para exercer a bondade e misericórdia de Deus para com o homem, com toda a humanidade. Vamos avançar agora para o segundo ponto da nossa lição, aqui da classe dos adultos, que vai tratar sobre o seguinte assunto na escola bíblica dominical: a criação da mulher. Nesse segundo ponto, a gente vai analisar como aconteceu essa criação. E vamos analisar isso em 3 subtópicos. É muito importante você ficar atento para não fugir do assunto, tá? E tratar subtópico a subtópico com seus alunos para que a palavra de Deus possa ser exposta. Você precisa ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto na nossa escola bíblica dominical: a primeira anestesia. Gênesis capítulo 2, versículo 21. O autor da lição, Claudio de Andrade, ele faz questão de dizer para a gente que Deus estabeleceu a criação da mulher e essa criação foi estabelecida a partir de uma grande cirurgia. Deus, ele adormeceu o homem. Na realidade, estabeleceu nele a primeira anestesia para a criação da mulher. É muito importante você ler o texto bíblico da lição. A criação da mulher é diferente da criação do homem. O homem é criado direto do pó da terra. Já a mulher é criada da costela de Adão, a partir de uma cirurgia. E isso também nos traz a ideia que a mulher é o último ser vivente a ser criado por Deus no princípio, na criação. E quando Deus coloca Adão para dormir, Deus então está estabelecendo um projeto, um plano, e ele está trabalhando de uma forma que Adão não pudesse ver, mas preparando o melhor para o seu servo. E aqui a gente tem até uma aplicação para poder trabalhar na vida dos nossos alunos. Às vezes, Deus trabalha conosco de uma forma que a gente não consegue ver, de uma forma que a gente não espera, de uma forma que a gente está anestesiado, como Deus anestesiou Adão. E ele trabalha exatamente preparando para a gente um grande presente, um grande projeto, um grande plano. Claro, uma grande vitória. No caso de Adão, sua bênção era Eva, que estava sendo preparada por Deus. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o segundo subtópico do ponto número 2 da nossa lição aqui da classe dos adultos. A primeira cirurgia. É muito importante você ler o texto bíblico de Gênesis capítulo 2, versículo 21. Deus cria Eva a partir de uma cirurgia. A primeira cirurgia que acontece no primeiro ser humano criado por Deus. Salmo 103, versículo 14, você percebe que Deus conhece perfeitamente a nossa estrutura. E a primeira cirurgia que é estabelecida por Deus é uma cirurgia perfeita. Deus então cria Eva a partir da costela de Adão. Essa cirurgia foi tão bem feita que o ser humano, ele passa a gerar a partir dessa criação. E o nosso Deus, como entendemos, ele é conhecido como médico dos médicos, claro, Senhor dos senhores. Tudo está na sua mão. Tudo parte da sua decisão e do seu desejo criativo. Então foi decisão de Deus criar Eva a partir de Adão, da carne de Adão. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o terceiro subtópico do ponto número 2 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a primeira engenharia genética. Esse é o terceiro subtópico que Claudio de Andrade coloca para a gente. É importante você ler, por exemplo, Gênesis 2, 22. Está escrito na palavra que Deus então cria a mulher. A mulher é criada perfeita por Deus, com um propósito exatamente de suprir a necessidade do homem. E quando Deus cria Eva, você percebe que Deus não tem o desejo de criar um clone de Adão, mas ele cria Eva com as suas diferenças, com os seus costumes, da sua forma, do seu jeito de pensar.
um ser humano também livre. E isso aqui é magnífico. Nós percebemos um Deus vivo que sabe como trabalhar e como criar a primeira mulher. Criando a primeira mulher, Deus estabelece então esse casamento. E nós percebemos a partir das Escrituras que a obra de Deus é perfeita, a criação de Deus também é perfeita e o seu desejo também é perfeito. Deus então cria o homem e cria a mulher para a sua glória. Finalizando esse ponto, vamos agora para o terceiro e último ponto da nossa lição de número 2 do primeiro trimestre da CPAD, aqui da classe dos adultos, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a missão da mulher. Deus cria a mulher. Agora ele também estabelece para ela uma missão. Esse é o terceiro ponto da nossa lição. Nós vamos estudar nesse ponto 3 subtópicos que vão descrever exatamente essa missão que Deus estabeleceu para a mulher. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a missão de ser esposa. Esse é o primeiro subtópico. É importante você ler a Bíblia com seus alunos. Gênesis 2:23. A primeira missão que Deus estabelece para Eva é a missão de ser esposa. E a própria Bíblia faz questão de dizer a respeito dessa missão. O escritor de Provérbios, ele descreve para a gente a respeito da bem-aventurança, da felicidade de um homem que acha uma mulher bem-aventurada diante do Senhor. Provérbios, capítulo 31, você percebe o Espírito descrevendo a respeito da mulher virtuosa estabelecida por Deus para o ser humano. Deus, então, cria a mulher com o primeiro propósito da missão de ser esposa, ser família junto ao seu marido. Isso é lindo. Deus estabelece então o primeiro casamento de acordo com as Escrituras. E a ideia que a Bíblia traz é essa ideia de uma mulher sábia que edifica a sua casa, de uma mulher que abençoa o seu lar como criação de Deus. A partir do momento que essa mulher se comporta de forma tola, a própria Bíblia também traz alguns argumentos para essa mulher. Ela se comporta de forma leviana, ela não agrada a Deus. Provérbios 14:1 está escrito que se a mulher se comporta de forma não sábia, ela acaba destruindo o seu lar e sendo desonra para o seu esposo. Então o primeiro propósito que Deus estabelece para Eva é o propósito de ser esposa sábia, para a glória de Deus, para a exaltação de Deus. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o segundo subtópico do ponto de número 3 da nossa lição aqui da classe dos adultos. A missão de ser mãe. Provérbios capítulo 1, versículo 8. A própria Bíblia traz essa ideia e esse conceito que Eva foi criada também com a missão de ser mãe. O próprio texto bíblico diz que ela é conhecida como mãe de gerações. A primeira mãe, ela foi criada exatamente para gerar também, para ser mãe, ter esse afeto feminino, esse cuidado, dom dado por Deus somente para as mulheres. 2 Timóteo 2:5. Está escrito na palavra de Deus no Novo Testamento, quando essa mulher tem esse dom de gerar e formar os filhos, criando os filhos, elas são louvadas pelo Senhor. Nós encontramos na Bíblia mulheres de Deus que são levantadas por Deus por causa da criação que elas deram aos seus filhos. Então essa ideia de gerar e formar esses filhos também faz parte desse papel de ser mãe. Faz parte do papel de ser mãe também a educação dada tanto pelo pai como a mãe aos seus filhos. Gerar e cuidar, gerar e passar adiante aquilo que aprendeu, o conhecimento e a sabedoria. E o terceiro e último subtópico faz questão de dizer para a gente, aqui no ponto número 3, que a mulher foi criada como súdita do reino, serva do reino também. Ou seja, o papel ministerial não é só para o homem, mas também foi criado para a mulher. O papel de glorificar a Deus não é só para o homem, mas também foi criado para a mulher. A mulher também glorifica a Deus. Eva também glorificava a Deus. E a gente entende que o propósito da criação feminina é exatamente para a glória de Deus, para exaltar ao Senhor por causa da sua vida. Atos capítulo 18, 26, nós lemos na Bíblia, nós lemos na palavra de Deus, que Deus levantou mulheres de Deus. E uma eu quero destacar que a própria lição traz para a gente. Priscila. A Bíblia faz questão de citar
Paulo, em suas cartas, faz questão de mencionar Áquila e Priscila. Eles exerciam esse ministério de Deus, de pregar o evangelho, de compartilhar a palavra de Deus. A própria Bíblia, em Atos capítulo 9, nós encontramos uma mulher de Deus conhecida como Tabita, que exercia o ministério para a glória de Deus e foi apelidada pela igreja como Dorcas. Mulheres que exerciam a obra de Deus para a glória de Deus. E finalizando a nossa lição, a gente precisa entender que Deus cria a mulher com um grande propósito. Deus cria a mulher com o propósito de ser esposa, com o propósito de ser mãe, com o propósito de ser serva, para a glória de Deus. Não foi à toa que elas foram criadas. E claro, gente, a alegria do nosso coração é estabelecida exatamente por essas mulheres que Deus tem levantado. Que Deus em Cristo abençoe você. Um beijo no teu coração. Já tem aula pronta aí para você, viu? A próxima aula, lição de número 3, já está quentinha, é só você procurar aí no canal. Um beijo, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima aula, se Deus quiser.